E se eu te disser que não precisa de R$ 5.000 para abrir a sua gráfica rápida? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís, eu tenho uma gráfica rápida em casa e eu queria falar um pouco sobre, para quem vai abrir uma gráfica, né, e tá em dúvida, quer saber o que fazer, como fazer e se precisa gastar muito ou não, e eu já te adianto, não precisa. Então, gente, o que que acontece? Eu vejo muita gente na dúvida porque quer abrir uma gráfica, mas fica esperando ter todos os equipamentos para poder abrir. E assim, por experiência própria, eu falo por mim, que quando eu abri a minha gráfica, eu não tinha nem sequer o conhecimento. Então, eu pesquisei sobre o assunto, eu perguntava para pessoas que entendiam sobre o assunto, e nisso eu vi que era um ramo muito bom, um ramo muito lucrativo, e decidi iniciar nessa área. Porém, quando eu iniciei, eu não sabia o básico do que fazer. Eu não tinha ideia de que equipamento usar. Então, assim, eu iniciei no completamente zero, tá? E foi quando eu decidi. Depois eu vou falar mais sobre a história, como que foi. Foi quando eu decidi abrir minha gráfica. Porém, eu não tinha conhecimento, como eu falei, né, dos materiais que precisava, de impressoras. Então, eu comprei uma impressora, e essa impressora, ela era de cartucho, tá? Comecei com impressora de cartucho. Na casa que eu morava, tinha uma área na frente, tá? E essa área, eu falei, eu vou abrir aqui, vou colocar as coisas aqui, vou abrir aqui. E nessa área eu coloquei uma mesa que era em formato de L. Comprei a impressora de segunda mão, tá? Se eu não me engano, ela foi R$ 50 na época. Até porque eu não entendia de equipamentos. E ela era em cartucho, então você já sabe que não tem como trabalhar com uma impressora de cartucho. E ela era de cartucho. E eu iniciei assim. Comprei a impressora e comprei umas folhas de papel sulfite e comecei a fazer xerox e impressão. Abri a porta da rua e fui com a cara e a coragem e comecei a vender. Chegava um cliente aqui, chegava outro cliente ali. Porém, ali para mim já era bom, né? Porque já tava entrando lucro, eu já tava vendo dinheiro entrando. Então foi isso. Eu comecei com uma impressora, depois eu comecei a comprar outros equipamentos que eu fui sentindo necessidade. Ou seja, não precisa você começar com um monte de equipamento, até porque você não sabe o que você vai fazer. Você ainda não decidiu qual ramo você vai seguir. Você ainda não sabe se você vai fazer aquele produto que você vai precisar do equipamento ou não, tá? Isso é com o tempo. Eu errei muitas coisas porque eu saí comprando tudo. Porém, eu saí comprando assim, de início o que eu tava precisando, até porque eu tinha colocado uma gráfica com as portas abertas, né? Só que eu saí comprando muita coisa que eu não tinha necessidade. E hoje as coisas estão aqui guardadas, eu não faço uso delas, tá? Então, assim, de início, o que que eu comprei? De início, eu comprei a impressora de cartucho, comprei também uma plastificadora, porque se chegasse algum cliente querendo plastificar algum produto, então eu já teria a máquina ali. Comprei os insumos, comprei papel sulfite, comprei os plásticos de plastificação, comprei do tamanho A4, também comprei do pequeno, né, para poder plastificar documentos menores. E comecei a trabalhar assim. Eu só fazia xerox e impressões. Às vezes os clientes chegavam lá querendo fazer foto, foto 3x4 e a impressora eu ainda não tinha tinta colorida, tá? Eu comecei a trabalhar com tinta preta e branca.
Então, eu ainda não tinha tinta colorida. Então, o pessoal chegava me pedindo foto 3x4 e eu falava que a tinta ainda não tinha chegado. Mas eu iniciei assim, tá? Com o que eu pude. E aí eu fui seguindo. Passou o quê? Uns 2 anos já de gráfica. 2 anos que eu tenho a gráfica. E durante esses 2 anos que eu comecei a comprar as coisas, tá? Então, assim, não tem necessidade de começar comprando tudo, até porque você não sabe ainda com que você vai trabalhar, você não sabe ainda os materiais que você precisa para você trabalhar. E hoje em dia, se eu fosse parar para pensar assim, tivesse mais conhecimento, eu teria comprado somente os produtos que eu iria trabalhar. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é estudar sobre o assunto primeiro, ver em qual área você vai investir mais. Eu, no meu caso, eu tô investindo mais na área de adesivos, tá? Então, assim, ver em qual área você vai investir mais, se você vai investir em panfletos, em gráfica em geral, só em adesivos, em cartões de visita, ou se você vai pegar tudo para fazer. Então, assim, eu investi no início em tudo. Eu saí investindo em tudo. Para mim, gráfica rápida, né? Eu teria que sair fazendo tudo. Só que hoje eu vejo que para mim não compensa. Porque assim, tem coisas que você tem mais afinidade em fazer. Então eu decidi investir somente em adesivos, tá? Apesar de eu já ter feito vários trabalhos. Eu já fiz comanda, já fiz cartão de visita, já fiz panfletos, já fiz fotos. Até hoje, né? Hoje ainda eu faço fotos Polaroid porque sai muito. Mas assim, eu quero investir somente em adesivos, tá? Porque é uma área que eu sei que tem bastante demanda, o pessoal precisa muito. Então, assim, para quem vai iniciar mesmo, assim, o básico, né? O básico que funciona, uma impressora tanque de tinta. Você escolhe qual vai ser melhor para vocês. Tem quem goste da Epson, tem quem goste da HP e tem quem goste da Canon. Eu, particularmente, prefiro a Canon e a Epson, tá? Então, assim, você pesquisa e vê qual você vai gostar mais para poder você comprar. Começa com uma impressora boa, tanque de tinta, não precisa ser profissional. Na faixa de uns R$ 1.000 você consegue comprar uma. Você também pode comprar uma plastificadora, porque de início você pode também estar vendendo bastante cardápios. Então é bom você ter uma plastificadora, tá? Outra coisa que você pode estar investindo são em materiais como papéis, adesivos, papéis fotográficos de alta e baixa gramatura, tá? Então, assim, eu vou estar mostrando para vocês alguns dos materiais que eu uso no momento. E, assim, eu também aqui faço... Eu também faço cartões de visita, tá? Os cartões de visitas também dá para você fazer. Se você conseguir fazer em alta quantidade, você faz. Se você não conseguir, você pode terceirizar em outra gráfica, tá bom? No meu caso, eu consigo fazer até 200 unidades de cartões de visita. Para mim ainda é tranquilo. Porém, em mais quantidades, não dá. Tipo, a partir de R$ 500 para cima, tem que terceirizar em uma gráfica. Até porque para você rodar esse monte de papéis na impressora não dá certo, né? Tem que ter uma base ali para poder aguentar. Então, assim, eu ainda faço cartão de visita, eu ainda faço panfletos, porém não é uma coisa que eu quero focar muito. Vamos lá, gente. Eu deixei aqui uma colinha para poder eu falar para vocês, né, o que foi que eu utilizei no início. Como eu falei aqui para vocês, né, uma impressora jato de tinta,
para as impressões simples, né? Porque para você fazer um personalizado, pra fazer um cartão de visita, fazer panfletos, tem que ter uma impressora com tanque de tinta, né? O computador, o celular, no meu caso eu tive que comprar um notebook, tá? Não teve jeito, por quê? Porque assim, eu percebi que para poder imprimir em papel fotográfico, pelo celular não dá certo. Porque não sai com a mesma qualidade do computador. Você coloca as configurações do computador, é outra coisa, tá? No celular não é a mesma coisa, não sai igual, a qualidade fica ruim. Então, eu recomendo um computador ou um notebook, tá bom? Mas quem não puder, no momento, pode começar com o celular e depois compra o computador. A máquina de plastificação, né? Para plastificar documentos, cardápios, etiquetas e materiais simples, é necessário ter. Até porque quando sair cardápio, você tem que ter ali a plastificadora para poder você estar plastificando, né? Então, é necessário, tá? Uma régua, né? Preferencialmente de metal. Tem até umas que tem proteção para poder você não cortar o dedo. Porque às vezes vai sair algum pedido que você precisa cortar, tipo comandas, cartões de visita. No momento você não tem máquina de corte. Então você pode estar cortando com a régua, tá bom? Porque com a tesoura nem todo mundo tem afinidade. Então a régua nesse momento vai ser uma de grande ajuda, mas tem que ser a de metal, tá? E estilete para poder fazer os acabamentos. Tesoura, tem que ser uma tesoura boa, né, gente? Base de corte para você apoiar ali o material em cima, para você não arranhar a mesa, não arranhar onde você tá ali trabalhando, tá? Você coloca a base de corte e você vai cortar ali o cartão de visita, você vai cortar os panfletos. Então, é uma proteção para poder você não estragar a sua mesa. Papel fotográfico adesivo. Muito usado para etiquetas simples, para etiquetas de topo de bolo. Pessoas que vende, como é que fala? Bolo no pote. Pessoas que vendem roupas, né? Eu aqui faço muitas etiquetas para assim, academia. O pessoal que vende roupa mesmo gosta muito de colocar adesivos de agradecimento, né? Então, vendo bastante. Inclusive, depois vou mostrar pra vocês alguns trabalhos, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O papel sulfite, né? Não pode faltar. Ainda mais que se você for atender presencialmente aí, tem que ter para poder fazer xerox e impressões. Plástico de plastificação, tá? Que é o Polazil. Para poder vocês fazer a plastificação de documentos. Então, vocês têm que ter vários tamanhos. Tem que ter o tamanho A4 e também tem que ter o menor para poder vocês plastificar documentos menores, tá? Também tem a fita dupla face para quem vai fazer topo de bolo, tá? Para você fazer um topo de bolo, para você colocar ali o palito, né, no topo de bolo, ou se você for fazer um topo de bolo em 3D, tem que ter a fita dupla face. E envelope e embalagem simples, né? Não vou também esquecer da sacola para você entregar os materiais para o cliente, envelopes para você colocar adesivos dentro, para você colocar também, se você for fazer cardápios, essas coisas assim. Também eu não vou esquecer dos saquinhos transparentes, né? Para poder você guardar os cartões de visita, se for em pouca quantidade. Assim, tem várias coisas, gente. Assim, é só vocês comprar o básico, que é a impressora, um computador, se puder. Se não puder, começa com o celular mesmo. A tesoura, um estilete, o papel fotográfico, um papel adesivo, tá? Não precisa ser papel adesivo caro, pode ser um papel adesivo fotográfico mesmo, pelo menos ali de início, para você conseguir atender ali algumas pessoas, tá? Também compra papel fotográfico 10x15, porque assim, foto 3x4 sai demais. Então, para vocês não ter que usar uma folha de papel fotográfico grande,
vocês vão usar aí para poder fazer o papel, para poder fazer a foto 3x4, o papel fotográfico de 10x15, que é aquele menorzinho de porta-retrato. Então, assim, para iniciar, não precisa de muito, basta você iniciar. Com o tempo, você vai comprando mais. Com o tempo, você vai falar: não, eu preciso disso, agora eu vou comprar. Depois você fala: ah, eu preciso daquilo outro. Então, assim, tem que ver a sua necessidade. Mas no momento, você começa com o básico. Com o tempo, você vai descobrindo o que você precisa comprar, o que você precisa ter, se você precisa desse material ou se você ainda não precisa. E também com o tempo você vai se aperfeiçoando mais, você vai sabendo se você quer trabalhar só com um produto ou se você quer trabalhar com vários produtos. Eu aqui trabalho com muitos produtos, porém gasta muito, né? Porque você tem que estar repondo as mercadorias. E então eu quero focar em um produto só. Eu quero focar apenas nos adesivos, mas ainda tá saindo pedidos de outras coisas e eu ainda faço. Mas a minha dica é: começa com o simples, tá? O simples que funciona, o simples para você tá iniciando ali e com o tempo você vai vendo o que você precisa ter. E também no começo você já pode começar a separar o dinheiro da gráfica para poder você investir em mais materiais, para poder você investir em outras máquinas. Eu aqui investi em algumas máquinas que eu estava querendo ter no início, tá? Que eu tinha muita vontade de ter, mas naquela época eu não conseguia comprar. Então eu fui investindo com o tempo, tá? Com o tempo que eu fui fazendo trabalhos, eu fui guardando dinheiro e eu fui investindo mais. Pretendo crescer mais ainda. Eu só tenho 2 anos de gráfica, tá? Passei um ano com as portas abertas e fez um ano agora que eu tô trabalhando de dentro de casa. Então, um ano eu tive a loja, depois eu vou até mostrar foto para vocês. E um ano eu trabalhei de dentro de casa pela internet, tá? Eu só faço venda, gente, pelo Facebook. Pelo Facebook, tenho vendas todos os dias, tá? Depois eu vou falar para vocês, se vocês quiserem saber como que eu faço para poder vender todo dia pelo Facebook, porque eu vendo todos os dias, tá? Todo santo dia. Não tem um dia que eu não venda. Eu não faço tráfego pago, não faço tráfego em redes sociais, ou seja, tudo orgânico. Mas assim, eu pretendo fazer tráfego pago. Eu sei fazer tráfego pago, tá? Já fiz tráfego pagos para outras coisas. No meu trabalho eu ainda não fiz, na gráfica eu ainda não fiz, porque eu não tinha necessidade de fazer. Até porque eu tenho altas demandas aqui pelo Facebook. Porém, eu quero expandir. Então eu quero começar a fazer tráfego pago, até porque eu também sei fazer. Então, eu quero investir também em tráfego pago, tá? Para poder expandir o negócio. E eu vou mostrar também para vocês na prática como que faz. Tentei abrir uma loja na Shopee, tá? Mas assim, de início, né, tá sendo difícil. Porém, é isso. Se vocês quiserem que eu mostre para vocês os equipamentos que eu tenho na minha gráfica, se vocês também quiserem que eu mostre os equipamentos que eu iniciei, ou se vocês quiserem que eu mostre os equipamentos básicos para vocês iniciar, que eu já tenho aqui, vocês deixam nos comentários. Se ficou alguma dúvida também, vocês podem deixar no comentário, tá? Ou se vocês quiserem outros vídeos com outras explicações, ensinando como vender no Facebook, como vender no orgânico, como conseguir clientes, como fechar com clientes, vocês também podem deixar nos comentários aí como dica para poder eu estar trazendo para vocês, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido alguma coisa. Se eu não esclareci, vocês podem perguntar que eu respondo vocês, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui para poder vocês me seguir. Meu Instagram é novo. Eu não postei muitas coisas lá, porém comecei a postar agora. Só que eu deixo minha rotina, eu gravo rotinas
no Stories, mostro a produção do dia. Então, se vocês quiserem me seguir no Instagram também, tá? Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês. E se vocês quiserem saber de outras coisas também, vocês podem perguntar, que eu vou estar aqui pra poder responder todos vocês. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Fiquem com Deus e tchau.